Fala pessoal, bora ver hoje um projeto um pouco diferente. Vamos recriar a bomba do jogo Counter-Strike, a famosa C4. Para quem não conhece, o Counter-Strike é um jogo de tiro e estratégia onde dois times se enfrentam, terroristas e contra-terroristas. Um dos principais objetivos é plantar ou desarmar a bomba, conhecida como C4, que após a armada tem um timer e um som bem característico que acelera conforme o tempo vai passando, até o momento em que ocorre a explosão. E é exatamente isso que a gente vai trazer para a vida real hoje. Vamos começar dando uma olhada na C4 do jogo. A gente consegue identificar alguns componentes importantes. Primeiro, um teclado que é usado para inserir a senha. No jogo essa senha é sempre a mesma, a clássica 7355608. Depois que você digita, a bomba é armada. Também temos um display que mostra a senha sendo digitada e exibe uma pequena animação quando a bomba é plantada. Além disso, dá para ver um interruptor, que provavelmente está ali para controlar a alimentação, tipo uma bateria ou alguma outra fonte de energia. E claro, na parte de trás temos a parte que seria o explosivo em si, a C4. Mas para o nosso projeto a gente vai precisar fazer algumas adaptações importantes, até porque não seria uma boa ideia sair detonando o C4 aqui em casa. Então bora partir para o esquemático de hardware e ver como a gente vai montar tudo isso na prática. Então aqui está nosso esquemático de hardware e um primeiro ponto já para destacar logo de cara é em relação a esse componente MAX 98357A, que se refere a um amplificador digital de áudio classe D com interface I2S. Bom, como naturalmente não iremos explodir C4 aqui, a gente em vez disso vai utilizar áudio, que é justamente para a gente exibir os clássicos sons tanto da música da C4, como o som no momento que está plantando ela e até o momento da explosão. Então esse aqui de fato vai ser o componente chave aqui do nosso projeto da C4. E para reproduzir o som, iremos ter um alto-falante de 3 watts por 4 ohms. E naturalmente então uma comunicação I2S com o nosso microcontrolador, o ESP32. Em relação ao teclado, iremos estar utilizando então um teclado matricial com 4 linhas e 3 colunas. E aqui as ligações no ESP32 é extremamente simples, apenas em GPIOs normais. Por fim, o último componente então vai ser o LCD, e no meu caso aqui eu irei estar utilizando um LCD de 16:2, já com o módulo PCF8574, que ajuda bastante aqui nas conexões com o ESP32, reduzindo drasticamente a quantidade de fios utilizado, visto que iremos utilizar apenas uma comunicação I2C com o ESP32. Vamos falar um pouquinho mais sobre o teclado matricial, e aqui estou utilizando como referência o site da Robocore, irei deixar na descrição. De fato esse guia é bem interessante e fala bastante sobre teclados matriciais. Bom, então vamos lá. Um teclado matricial é basicamente um conjunto de botões organizados em linhas e colunas, em vez de cada botão ter um fio dedicado. Isso reduz bastante a quantidade de pinos necessário no microcontrolador. E para descobrir qual tecla foi pressionada, usamos a técnica de multiplexação, ou seja, o microcontrolador, no nosso caso o ESP32, ativa uma linha por vez e lê o estado das colunas. Se alguma coluna for detectada como ativa, significa que a tecla correspondente àquela linha e coluna está pressionada, identificando assim a tecla em questão. Esse processo acontece muito rápido, então parece instantâneo para o usuário. E é isso que iremos implementar agora. Então bora lá para o VS Code. Então aqui no VS Code já estamos com o projeto criado, e eu tenho aqui então dois arquivos importantes, que são os keypad.c e .h, que é justamente então os arquivos que irão fazer a lógica que acabamos de comentar em relação ao teclado matricial. Então temos apenas duas funções, uma de inicialização e uma de scan, que será responsável por fazer aquele processo de multiplexação para identificar qual que é a tecla que foi pressionada. Em relação então à inicialização, é extremamente simples, pois estamos trabalhando apenas com GPIOs aqui do ESP32, e a ideia então é basicamente setar então os pinos que se referem às linhas como saída e setar os pinos que se referem às colunas como entradas, de modo que vai possibilitar a gente então fazer aquele processo de ativar as linhas e realizar a leitura das colunas. Bom, então aqui na função de scan, estamos então escrevendo aqui o teclado físico nosso, então, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
daí temos o asterisco, 0 e o hashtag. E daí a ideia então é que a gente tem esse loop que vai ficar varrendo o teclado, então a gente vai percorrer então por todas as linhas, setando a linha em questão para nível lógico 0, e logo após isso então iremos estar varrendo as colunas, lendo o nível lógico de cada uma delas. E se porventura alguma delas estiver em nível lógico 0, significa que a tecla da linha atual e coluna atual foi pressionada. Então iremos estar retornando essa tecla para quem chamou essa função de scan. Então é isso, vamos ver como utilizar isso então na nossa main.c. Bom, então começamos aqui descrevendo as GPUs que iremos utilizar nas linhas e colunas, seguindo o nosso esquemático de hardware, então bem simples, e a chamada da função de inicialização. E aqui então a lógica é bem simples, estamos criando uma task aqui no FreeRTOS que será responsável por ficar fazendo essa varredura em loop infinito. Então inicializamos o nosso teclado e colocamos então em loop infinito para escanear o teclado. E no momento então que temos uma tecla válida, a gente simplesmente está imprimindo no nosso terminal qual foi a tecla pressionada e adicionalmente também estamos dando um delayzinho de 300 milissegundos. Então bora gravar esse código e ver como esse pequeno fragmento se comporta. Bom, então vamos lá fazer um teste aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, asterisco, 0, cerquilha. Vamos pressionar mais alguns botões aleatórios aqui. E é isso. Bom, a próxima etapa em seguir no nosso desenvolvimento é dar vida então agora ao LCD. Bom, como comentado anteriormente, então irei estar utilizando um LCD 16x2 com suporte à comunicação I2C. E para trabalhar com esse modelo de display aqui no VS Code com a extensão da Expressif, é um pouco simples. A gente vai então utilizar aqui o nosso ESP Component Registry e instalar esse componente HD 44780 e adicionalmente também irei estar instalando alguns outros componentes que vai ajudar, que é o I2C Dev, o ESP-Def libhelpers e o PCF8574. A partir da instalação desses componentes, a gente cria esses dois arquivos então para o nosso projeto, o lcd.c e o lcd.h, que de um certo modo é bem simples também. A gente tem apenas duas funções aqui públicas, né? Que é uma de inicialização. Então, isso daqui é bem padrão. Trabalhando com esses displays, a gente consegue encontrar exemplos relativamente fácil no componente. Então, é basicamente aqui a inicialização do display e do módulo PCF, que é o responsável então por realizar a conversão I2C. E para facilitar um pouquinho também eu criei uma função de escrita, mas basicamente ela utiliza, por baixo dos panos, as funções dos componentes que a gente acabou de instalar. E naturalmente aqui a nossa descrição de hardware, então o endereço I2C do nosso módulo PCF, o pino de dados da I2C e o pino de clock da nossa I2C. Agora vamos dar uma olhadinha na função main, aqui na nossa task de leitura do teclado. É a mesma lógica que a gente acabou de ver. A gente então está lendo o teclado e se porventura a gente recebe uma tecla válida, a gente vai imprimir essa tecla, só que agora a gente também vai escrever no display qual foi essa tecla pressionada. E também adicionamos uma lógica simples aqui em relação ao modo de funcionamento da C4 do CS, que ela inicialmente então está com o display marcando 7 asteriscos, que se referem à senha, e à medida que a gente vai digitando valores no teclado, esse valor que a gente digitou vai deslocando então da direita para a esquerda, criando justamente o efeito que a gente vê no jogo. E adicionalmente eu também adicionei uma lógica aqui, que no momento que a gente digitar então 7 teclas, que seria o equivalente ao tamanho da senha, a gente está retornando então para a condição inicial, que é todos os caracteres em questão, 7, que a gente vai estar exibindo como asterisco. Agora bora gravar esse código e ver como isso se comporta na prática. Agora em relação aos áudios da C4 que iremos reproduzir, e para esse projeto inicial eu irei considerar apenas 2 áudios, sendo um deles que é o áudio
quando o terrorista começa a plantar a bomba, e o outro que é o áudio completo da C4, a partir do momento em que a bomba é plantada até o momento da explosão. E a ideia é deixar esses arquivos .mp3 de um modo que nosso ESP32 consiga reproduzi-los. Então, para isso a gente vai realizar 2 passos. O primeiro, então, é uma conversão desse arquivo .mp3 para o formato .wav. E para isso iremos então utilizar a ferramenta do FFmpeg. E aqui temos uma série de configurações que a gente realiza, mas o mais importante aqui é esse valor de 16K que vai ser a taxa de amostragem desse som. Então vamos realizar essa conversão. Beleza, tá feito. Agora o outro som. Beleza, e tá feito. E por fim, então, a ideia é converter esses arquivos .wav para um formato .h que a gente consiga enxergar na nossa árvore de projeto. E para isso, então, iremos utilizar esse comandinho xxd, passando o recém-criado arquivo .wav e o nosso repositório em questão, aqui o caminho dele e o nome do arquivo que a gente irá salvar. Então vamos rodar esse comandinho. Agora para o outro arquivo. Beleza, aqui no nosso projeto temos então os arquivos devidamente exportados, C4_aux, planting_aux, que acabamos de gerar. Agora irei excluir esses arquivos, eu só fiz de fato essa conversão para a gente ver como funciona. Os arquivos finais eu já tenho aqui feitos anteriormente. E aqui tem um ajuste importante a ser realizado, que é adicionar const tanto no char array, como também aqui no finalzinho, no unsigned int, tanto para o arquivo da C4 como para o arquivo de planting. Então const e const. Isso se dá por conta de uma questão de armazenamento de memória, que a gente já vai ver como faz para a gente ajeitar isso aqui, visto que, por padrão, normalmente o ESP32 que a gente vai utilizar vai indicar alguns erros de memória no momento da compilação. E foi o que aconteceu comigo. Então, para ajustar isso, a gente vai acessar o nosso ESP-DEF terminal, idf.py menu config. Bom, então aqui temos que fazer 2 etapas. A primeira delas é ir em serial flasher config e setar o tamanho da flash do nosso dispositivo. No meu caso é um dispositivo de 4 MB, mas por padrão ele estava em 2, o que gerava alguns erros. Então é importante a gente setar a quantidade de memória flash adequada ao nosso módulo. E uma outra etapa importante é em relação à partition table, que é a forma como o ESP32 organiza, a memória internamente para dedicar certa quantidade de memória para dadas funcionalidades. Então, por padrão, ele vem com essa opção de Single Factor App no OTA, e a gente vai então precisar realizar uma tabela customizada. Então, para isso, a gente seleciona Custom Partition Table CSV. Feito isso, S para salvar, Q para sair. Bom, no momento então que a gente escolhe a opção de Custom Partition Table, a gente precisa criar aqui na raiz do nosso projeto um arquivo chamado partitions.csv, descrevendo como a memória irá ser organizada. Então, eu organizei da seguinte maneira aqui. Essa é meio que uma forma assim, bem simples de armazenar. E o grande destaque aqui, então, está para essa última linha. Estamos, então, reservando 2 MB para armazenar informações da nossa aplicação. E vai ser justamente aqui que nossos arquivos de áudio serão armazenados, visto que eles são relativamente grandes dado o tamanho da nossa aplicação. Então, é por isso que a gente necessita fazer esse ajuste na tabela de partição. Bom, feito então essas configurações e o import dos nossos áudios para o nosso projeto, eu criei então music.c e music.h, que vai ter como funcionalidade inicializar então a comunicação I2S com o nosso amplificador de áudio. E aqui então está a pinagem de hardware que a gente viu anteriormente e também o sample rate da nossa conversão, que foi 16K. Então aqui está essa inicialização da I2S
E por fim, então, para facilitar a vida, eu criei duas funçõezinhas aqui que vão reproduzir os nossos áudios em questão, que é o de planting e o da C4 propriamente dito. De maneira bem simples, a gente vai pegar os arquivos, né, do ponto .h e colocar então para serem reproduzidos. Então, habilita o canal, reproduz, desabilita o canal. Isso tanto para o som de planting como para o som da C4. Bem simples esse arquivo de música após essas configurações. Agora então, para finalizar, vamos ver então como amarrar todos esses três módulos que a gente viu até então. O módulo de teclado, o módulo de música e o módulo de LCD. Então vamos lá. Função main, a gente está inicializando um LCD, está inicializando música, inicializando teclado. E estamos então criando duas tasks aqui com o FreeRTOS, sendo uma a task principal, que eu chamei aqui de task da C4, e a outra aqui a task de música. Vamos olhar aqui a task de C4, que vai ser a nossa task core aqui do nosso programa. Começamos então definindo aqui o LCD então com o código de 7 asteriscos, que é o que a gente vê então quando está plantando, né, C4, e escrevemos isso no LCD. Bom, daí aqui no loop principal, a gente a princípio então fica fazendo o scan do teclado, como a gente viu, e à medida que a gente vai pressionando teclas, a gente vai exibindo elas então no LCD, naquele formatinho, né, deslocando da direita para a esquerda, tal qual a C4 do jogo, e também vamos incrementando aqui a quantidade de teclas pressionadas. E aqui já tem uma primeira novidade, que é o seguinte: no momento em que a gente aperta a primeira tecla, a gente está aqui utilizando esse recurso de fila do FreeRTOS e está mandando aqui então um evento de plantando a C4. E o que isso quer dizer? Como a gente comentou antes, a gente tem uma outra task aqui funcionando, que é a task de music, e ela é um pouco mais fácil de entender. A gente então está monitorando os dados dessa fila, né? A gente fica aguardando receber dados nela, e quando a gente recebe um dado nessa fila, que pode ser um evento de planting ou de planted, a gente vai então reproduzir o áudio correspondente, que pode ser o áudio de plantando a C4 ou o áudio tradicional da C4, após ela ser plantada. Então essa é a ideia. No momento que a gente pressiona a primeira tecla, quer dizer que o terrorista está armando a bomba e a gente quer reproduzir o áudio do jogo, indicando que o planting está ocorrendo. Após a primeira tecla ser pressionada, a ideia é que toda tecla que seja pressionada ocorra o deslocamento para a esquerda no display e a nova tecla seja exibida, até o momento em que sejam inseridas 7 teclas, que é o tamanho da senha correta da C4, que é essa 7355608. No momento em que isso ocorrer, a gente vai fazer uma comparação então, para verificar se a senha que a gente digitou é de fato a senha da C4. Se não for a senha correta, aqui eu adicionei uma lógica que isso foi tirado da minha cabeça, isso não existe no jogo, né? Afinal, o terrorista nunca erra, né? A senha da C4, mas eu adicionei uma animaçãozinha aqui só para deixar claro que a senha foi errada, que é basicamente então dar um blink aqui na senha que estava no display, somente para indicar mesmo. E após isso então a gente reseta, né, o status da C4 para a condição inicial e retoma todo o loop. Mas se a senha inserida for a senha correta, então a gente vai mandar então para a fila, né, que nossa C4 foi plantada, e nesse momento começa a tocar o áudio da C4 plantada, e também iremos marcar que nosso display deve começar a fazer a animação de C4 plantada. Então quando a gente vai olhar então essa flagzinha aqui, ela é controlada aqui em cima. Então, no momento que ela for verdadeira, a gente começa a realizar uma animação no display, que é basicamente um asterisco que fica andando de um lado para o outro. Bom, e a ideia é essa então. E após então a C4 ser plantada, vai ficar acontecendo então essa animaçãozinha no display por 40 segundos, e o som da C4, após ela ser plantada até o momento da explosão, ficará sendo reproduzido até o momento em que a explosão acontece, e voltamos então para a condição inicial da nossa C4. Então, bora gravar esse código e ver como isso vai se comportar na prática.
Bom, vamos então fazer aqui um demonstrativo então do projeto. Vamos iniciar então inserindo uma senha errada qualquer. Então, 3, 2, 9, 7, 4, 5, 6. Então, uma animaçãozinha no display para informar que a senha inserida foi incorreta. Agora vamos inserir a clássica senha correta: 7, 3, 5, 5, 6, 0, 8. E é isso. Esse é um projeto divertido de montar porque traz aquela nostalgia para quem já jogou Counter-Strike. E ao mesmo tempo abre portas para aprender muita coisa na prática, tanto de programação quanto de eletrônica. E o mais legal é que isso aqui não é uma receita fechada, dá para evoluir esse projeto de várias formas. Em relação ao projeto que apresentei, algumas sugestões de melhoria seria adicionar LEDs e buzzers sincronizados com a música, adicionar uma bateria interruptora ao invés da alimentação pela USB, utilizar um display de apenas uma linha que tem mais a ver com a C4 do jogo, desenvolver uma placa customizada para esse projeto. E na minha opinião, os dois principais pontos que deixariam o projeto muito mais bacana: o desenvolvimento da parte física da C4, replicando certinho como é no jogo. Por aqui não fiz nada disso, deixei apenas em PCB, mas é um ponto que destaca muito o projeto se bem feito. E uma outra sugestão seria a implementação do Defuse Kit, e aqui dá para viajar bastante. Pode ser implementando como um segurar de uma tecla no teclado que já existe na C4, dá para desenvolver um dispositivo serial que será conectado na C4, bem parecido como funciona no jogo, né? Se a gente reparar bem, quando o CT, né, vai defusar a bomba, ele coloca, né, uma espécie de dois fios, né, na C4. Então daria para fazer algo assim, né, e desenvolvendo aqui um pequeno protocolo serial com nossa C4. E até mesmo dá para desenvolver um aplicativo de celular, por exemplo, visto que o nosso ESP32, né, já dá suporte, né, para comunicação sem fio, né, com a parte de rádio, né, como um Bluetooth, por exemplo. Então seria uma ideia interessante, né? Talvez um pouquinho fora, né, de como funciona na prática no jogo, mas no fim a ideia é justamente essa, né? Usar algo que a gente curte como ponto de partida para criar, testar e aprender. Então é isso, pessoal. Valeu por assistir e até a próxima.